Olá, então, continuando a nossa reflexão sobre ética e política no pensamento do Norberto Bobbio, ele vai, então, fazer uma contraposição, né, àquela caracterização clássica e que chega até o início da modernidade, que é aquela tríplice, né, caracterização do poder político, como poder despótico, poder paterno e poder político. Ele vai situar de forma diferente esta caracterização. Na realidade não é ele está retratando aquilo que seria uma tendência, né, do pensamento contemporâneo, e que diz respeito à ideia de distinção entre poder político, poder ideológico e poder econômico. E o que o Norberto Bobbio vai procurar defender e argumentar é que na contemporaneidade a gente passou a entender o poder como uma relação de posse de determinadas mediações, né? Então, o que caracterizaria o poder seria os meios de domínio, os meios através dos quais se constitui uma relação de caráter impositivo, uma relação que surte efeitos em termos de indução e condução de comportamentos alheios. E aí, a partir desta ideia do poder como mediação, é que o Bobbio vai então dizer, olha, o que a gente foi, né, definindo, né, ao longo do tempo, e que, digamos assim, se torna cristalino na reflexão filosófico-política contemporânea, é que o poder político ele vai se caracterizar pela posse dos meios, das mediações de coerção e de coação. Ou seja, o que é próprio do poder político é o estabelecimento de uma relação de força. Em última instância, uma relação que violenta, né, que se impõe na interação das pessoas ou em relação às pessoas. Um pouquinho diferente do poder econômico e do poder ideológico. O poder econômico ele vai aparecer como domínio, controle dos meios de produção. Então, enquanto que o poder político está ligado aos meios de coação, de coerção, o poder econômico está diretamente ligado aos meios de produção. Claro que a gente pode distinguir, mas dificilmente separar, né? Então, só é possível estabelecer uma determinada relação de imposição de padrões produtivos na medida em que você tenha um ancoradouro de instituições, de procedimentos, de atores que viabilizem relações coercitivas que, por sua vez, são condição das relações econômicas. Mas é possível fazer uma distinção, é isso que o Norberto Bobbio está chamando atenção, né? O poder econômico se caracteriza pela posse dos meios de produção e o poder político se caracteriza pela posse dos meios de coação e de coerção. Ora, esta maneira de caracterizar o poder pela posse dos meios da mediação também vai aparecer na ideia do poder ideológico. Então, o poder ideológico já diz respeito à posse dos meios de representação, ou seja, dos recursos, dos procedimentos, da produção de conhecimento, que vai constituindo-se como uma referência em termos de compreensão da verdade, da realidade, de acesso, pode ser assim, do pensamento ao mundo. Então, é nesse sentido que o Norberto Bobbio, então, aí vai localizando uma nova tríade conceitual com relação à ideia de poder, dentro da qual se estabelece com mais clareza a ideia de poder político. Então, em resumo, o poder político estaria diretamente relacionado à posse dos meios de coação, o poder econômico à posse dos meios de produção e o poder ideológico à posse dos meios de representação. O Norberto Bobbio vai então procurar fundamentar na reflexão filosófica do século XIX, do século XX, como que foi se estabelecendo essa tríplice distinção. Então, por exemplo, ele
faz referência à teoria dos sistemas. Então, a teoria dos sistemas, que pode ser assim, é um dos pilares fundamentais da reflexão sociológica contemporânea, isto vai aparecer na forma de organização. Então, eu organizo as relações sociais a partir de recursos, de procedimentos distintos. Então, nesse aspecto, eu não consigo estabelecer a estrutura social como sistema na perspectiva da teoria